Fala aí, aqui é o Avance. E aqui é o André. E hoje a gente vai falar sobre como é que é morar sozinho. André. Exato. Sei lá, eu fiquei sem ideias hoje, porque morar sozinho não é uma coisa tão específica pra gente falar. Bem, morar sozinho. Moro sozinho, você também. Aliás, estamos gravando em um local... Place. Exatamente. E eu acho que muitas vezes acontece de quando você vai morar sozinho, você cria uma expectativa a meio American Pie'sada. É porque a gente foi doutrinado por filmes americanos, né, cara? Exatamente. E eu, particularmente, quando eu fui morar sozinho, eu fui, entre aspas, novamente, eu fui, assim, levado a isso, né? Porque algumas circunstâncias levaram a eu escolher. Ou eu vou pra outro lugar, ou eu fico aqui no estado, né? No caso, Espírito Santo. Vitória. Porque o nosso público é vasto. Eu sempre vou falar isso. A gente tem que especificar, cara. Porque às vezes a pessoa não sabe, André. É o primeiro programa dela. E ela precisa saber de onde a gente é. A pessoa que tá no primeiro programa, ela é inexperiente ainda, a pessoa no primeiro programa, entendeu? Tem que ouvir muitos programas ainda. Sim. Pra... Cara, é todo um contexto. A gente vai fazer piadas às vezes que estão indo num contexto de outro programa. Aí você fala, cara, como assim? Callback é o nome disso. Callback, exatamente. E, enfim, eu fui entre aspas, levado a isso. Eu optei por morar sozinho com o meu irmão. O Giló tá aí. Se a pessoa não viu os passados, ela não vai entender, André. E aí, como é que fica? No caso, lembrando assim, quando a gente fala morar sozinho, a gente tá falando de sair da casa dos pais. Porque, no caso, você não mora sozinho. Digo morar sem os pais. Os passos. E aí, fui levado, entre aspas, como já falei, pela 50ª vez. E, cara, eu me surpreendi. Porque, no final das contas, não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, é algo que todo mundo, na minha opinião, acho que vai passar, né, necessariamente. E isso é um crescimento pessoal muito grande, tanto você cresce como pessoa, você cresce talvez até em outras áreas da sua vida, porque é aquela velha história de você aprender a se virar. E não existe motivo, eu digo assim, não existe razão melhor pra você melhorar do que a necessidade ali no momento. É verdade. Você, como você mesmo disse várias vezes, você foi levado a isso. No meu caso, eu meio que escolhi, né? Chegou um momento que você falou, pô, eu quero embarcar nessa, né? Vou até começar falando disso, porque no meu caso, cara, eu sempre olhei esses caras, tipo, de 30 e poucos anos de idade morando com os pais e sempre achei muito ridículo. Isso tudo bem. Assim, não é morar com os pais em si. Quando eu falo isso, eu tô falando de pessoas que vivem às custas, entendeu? Porque, como o nosso mentor Gary Vee já falou, às vezes você pode tomar essa decisão. Se você tiver um objetivo e você estiver correndo atrás, né? Não, então, e aí quem tá morando com os pais e tá vivendo às custas dos pais, eu acho isso muito ridículo, assim. Tem gente que mora com os pais, mas porque os pais precisam de cuidados, ou mesmo que não precisem, mesmo que seja só pra economizar, ainda assim vai ter uma questão que a pessoa, se ela já é adulta, ela já trabalha, ela pode ajudar em casa e tal, essas coisas, e tem gente que não faz isso. Então sempre que eu olho esse tipo de situação, eu vejo isso como um exemplo a não ser seguido. Isso é muito verdade. Assim, eu acredito que no final das contas, isso tem que acontecer como ganho pessoal, porque no final das contas, ninguém... Claro, tem a sua família, existem pessoas que, né, minha mãe sempre falou, no final das contas é a sua família que vai estar ali por você, mas eu acho que no final das contas você vai estar ali por você. E não existe melhor pessoa pra cuidar de você mesmo, né, do que você. Tirando quem tem... Dentre essas... Tirando quem tem necessidades especiais. Eu tô falando nesse panorama, entre aspas, padrão, né? Pessoas saudáveis. Exato. E, cara... Comecei a morar sozinho, fiquei naquela coisa assim... Tem quanto tempo que você tá morando sozinho? Eu faz 6 meses. 6 meses. Uhum. E eu acho que devemos botar isso aqui em pauta, né? Os dois estão morando sozinhos há pouco tempo. Ninguém que tá se achando, a gente não tá fazendo podcast pra falar, nossa, nós somos os experientes, nós temos anos de experiência. Eu acho que a gente tá aproveitando pra falar disso, porque são coisas... É uma decisão desafiadora pra nós dois e tem sido... Todos os dias continua sendo desafiador. Sim. Passar por isso. Por menor que seja a nossa experiência, ainda assim eu acho que a gente tem alguma coisa a compartilhar, ou pelo menos que as pessoas que já passaram ou que estão passando por isso agora, por essa mudança bem agora, assim, tipo, nesse exato momento, essas pessoas vão se identificar no mínimo e quem sabe, sei lá,
ter uma ideia a partir do que a gente falar, alguma coisa Tomar uma assim. iniciativa, né, de repente, porque às vezes você... Eu acho que o ser humano, ele tende, é normal, a gente busca uma zona de conforto, né? Sim. A famosa zona de conforto. E você não quer, passar aquele, entre aspas, aquele perrenguezinho, chegar em casa, ter que lavar sua roupa, ter que fazer sua comida. Às vezes, dependendo da situação, por exemplo, a minha família tinha carro, então hoje em dia eu não moro mais com eles, então eu optei por não ter um carro também. Não que eu pudesse, eu digo assim, tudo que era da minha família foi com eles, então, né, Sim. eu tô aqui no Espírito Santo com a minha bike agora, né? E é isso aí. E é isso aí. E o então, busão. E o busão, exatamente. Agora sendo de Mercedes, cara. Quem nunca contou essa piada nunca foi pobre na vida. Exatamente. E no final das contas, eu acho que isso tudo que tá rolando nesse começo agora, né, por eu ter optado essas variáveis, tá me fazendo crescer. Eu tenho realidade, tipo assim, como eu comentei, eu chego em casa do trabalho, lá pras 5h30, 5 horas, e cara, eu tenho que fazer minha comida. Eu tenho que às vezes lavar minha roupa, né? Às vezes você não precisa lavar a roupa todo santo dia. Não. Eu não lavo, eu lavo umas 2 vezes por semana. Eu conheço gente que lava todo dia, isso é bem errado. Mas enfim, eu tenho que fazer, cara, porque senão não tem comida pronta. Não tem, simplesmente pra isso. mim tem. Você deixa pronta. Eu sou o cara que eu não sei porque eu gosto de fazer a comida na hora, assim, eu não gosto de ficar congelando. É uma opção minha. Mas dá certo, eu acho que não tô dizendo que você tá errado. E aí, ou então, igual a gente fez hoje, né? Aliás, eu fiz hoje, acho que você não deu pra você fazer. Não. Eu, todo sábado, todo final de semana, eu tiro pra limpar a minha casa. Então, cara, eu gosto de dizer, eu acho que a melhor frase pra descrever a vida sozinho ou a vida longe da casa dos pais é dizer que, bicho, quando você mora sozinho, quando você não tá morando mais com seus pais, a todo momento você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que saber priorizar as coisas que você realmente precisa fazer, ou pelo menos as que são mais importantes. Porque, bicho, não dá pra fazer tudo. É impossível. Recentemente, eu tava pensando sobre isso, aí eu tava no Twitter, aí eu comentei, caralho, 24 horas não é o suficiente. Pelo amor de Deus, eu preciso de mais tempo. Porque eu chego do trabalho, e aí eu quero, às vezes, sei lá, eu quero estudar um pouco de áudio. Eu quero lá ver uns vídeos sobre mix e tal, e master, e aí eu tô lá vendo umas paradinhas e tal, tendo umas ideias, aí do nada me vem a lembrança, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer o macarrão pra amanhã, porque eu faço no dia anterior pra levar e ficar o dia inteiro no trabalho, né, eu faço tanto o meu almoço, quanto às vezes um misto, ou às vezes eu compro um bolo, né, pronto lá no Carone, e um oferecimento. Paga nós. E aí eu compro lá prontinho e tal, eu corto um pedaço, embrulho e boto na bolsa. Então, aí eu, nisso aí eu já perdi um tempinho, aí às vezes eu vou, tá aquela louça toda suja ali e tal, e querendo ou não, eu moro com o meu irmão, então a gente tem um trato de assim, cara, vamos tentar deixar limpo e tal, e a gente não quer, sabe, vacilar um com o outro, então isso por um lado é bom, né? Porque aí fica a gente sempre com aqueles costumes, com as nossas tarefas em dia, assim, né? Mas é isso aí, você tem que optar, eu tenho que fazer todas essas coisas ou eu estudo? Ou então eu dou atenção pra minha família, porque às vezes acontece isso, minha mãe me liga e fala, você não liga faz, 4 dias, e pra ela às vezes é muito, então você fica naquela coisa e você tem que fazer as suas escolhas. Cara, e não só de tempo, você tem que saber priorizar dinheiro também. Isso é verdade. O cartão esse mês, ele não foi gentil comigo. Ou você que não foi gentil com ele. Eu lembro, quando eu mudei, eu aluguei esse apartamento aqui, que ele já é mobiliado, tirando essa mesa aqui e outras coisas. São coisas que já tinham aqui. Uhum. E aí, só que, não tinha, panela, não tinha essas coisas. Então eu lembro que eu tive que fazer a escolha entre comprar panela ou comprar comida. No primeiro final de semana que eu fiquei Olha aqui. aí, rapaz. Aí, tá, mas pra fazer comida eu preciso de panela. Tá, mas não adianta só comprar panela se eu não vou comer e tal. Aí, enfim. Então, eu fiquei uma semana, ou talvez até um pouco mais, comendo só coisa, comendo arroz, porque eu já tinha panela elétrica que eu tinha comprado antes, de arroz, pra fazer arroz. E comendo coisa que dava pra fazer na airfryer. Isso Dá pra fazer muita carne, enfim, dá pra fazer muita coisa. Mas mesmo assim, eu fiquei praticamente comendo só arroz e mini chicken. Uma semana, assim. Era parecia que eu era uma criança que tava morando aqui. Em relação a esse negócio de comida, eu acho que eu e meu irmão a gente deu bem. Querendo ou não, isso vale citar, né? Isso é uma diferença entre você. Eu tenho uma pessoa pra dar uma força.
e que às vezes trabalha em um horário diferente que eu. Então, às vezes o meu irmão tá em casa de manhã, porque ele tem uma flexibilidade no trabalho dele, e às vezes não tá. Mas aí ele pode fazer algumas coisas na manhã e eu faço na tarde. Então, essas duas pessoas numa casa, com certeza é uma dinâmica diferente que pode ajudar um pouco mais, né? Nessa parte sim, mas eu escolhi morar sozinho. Mas eu tô falando essa diferença entre ter duas pessoas na casa e você fazer tudo sozinho. Sim. E essa parte da comida, acho que a gente superou bem, cara, porque a gente, no começo eu posso dizer que de repente faz aquela parada, tipo assim, esquecemos de descongelar uma parada. Sim. Ou esquecemos de, sei lá, a gente tentava picar cebola, fazer outras coisinhas que pra adiantar, aí não. E aí a gente tentava fazer o almoço, às vezes, muito perto na hora de sair do trabalho, então tinha aquela correria e tudo mais. Hoje em dia é muito mais tranquilo porque, como eu faço a minha parada individual antes, né, e acaba esbarrando nele, depois a gente faz um arroz e um feijão, aí ele come na hora que ele pode, eu boto na minha marmitinha ali e levo. Então, são coisas que você vai aprimorando, por quê? Porque as coisas vão acontecendo e vão te levando a isso, né? Tipo assim, eu tomo decisão, não, eu quero comer em casa, não, eu quero comer no trabalho. Aí você faz antes, você se organiza, você começa a botar alarme, você começa a fazer todas essas paradas. Comida é uma parada que... E limpeza, como eu falei, os finais de semana, foram coisas que ficaram bem estabelecidas. E hoje em dia a gente tem uma dinâmica pra se ajudar ali tranquilo, tá ligado? No meu caso, assim, tem vantagens e desvantagens, né, de morar sozinho mesmo com outras pessoas. Eu gosto da minha própria companhia. Sim. E eu gosto de não ter que dar satisfação de nada pra ninguém. Isso é bom, na minha opinião. Bom, de qualquer forma, eu acho que eu funciono melhor assim. Isso significa também que, cara, eu limpo a casa quando eu posso. Igual hoje não deu pra limpar, paciência. É a vida. É a vida, exatamente. Era isso ou fazer prova, sabe? Óbvio que eu vou fazer prova, não tem como. Até porque eu tava com dificuldade pra conseguir agendar minhas provas. Sim. Então eu consegui agendar, eu já vou fazer prova e depois qualquer coisa no domingo, no caso amanhã, pra gente que tá gravando hoje é sábado. Sim. Então, enfim, qualquer coisa eu limpo amanhã e tal. Uhum. E aí a parte de comida, sempre que eu me imaginei morando sozinho, eu sempre pensei que eu ia fazer isso, assim, são coisas de muito tempo já, assim. Desde que eu me tornei adulto, sei lá, desde que eu completei 18 anos, eu sempre me imaginei morando sozinho e fazendo a comida pra semana já, justamente porque eu sei que no dia a dia eu não teria tempo. Entendi. E também é muito mais barato, por outro lado, no caso, eu trabalho de casa exatamente neste local aqui, onde nós estamos, é onde Sim. eu passo a maior parte do meu tempo. Exatamente. Tirando quando eu tô dormindo, é claro. E aí, bicho, se eu tiver que parar todos os dias pra fazer almoço, as coisas que eu tô fazendo, ou pra fazer janta depois, não dá, sabe? É uma dinâmica que não vale a pena pra você. E eu acho que vale comentar isso, né? Você trabalha remotamente, você trabalha em casa e você tem que ficar ali focado na sua parada, né? Eu saio de casa, né? Eu tenho uma hora de almoço, mas assim, ainda assim... É corrido. Eu fiquei durante, acho que... Pô, eu tô fazendo isso faz pouco tempo, né? Para levar as coisas pro trabalho. Mas eu tinha que sair do meu trabalho, pegar a bike, ir em casa. Nossa, ainda não. Aí chegava, fazia, comia e voltava. Ou seja, era o tempo, assim, pra eu descansar no máximo 5 ou 10 minutos. E sair às vezes com a barriga cheia, né? Pedalando e no sol de meio-dia, né? Porque o meu almoço é de 11 a meio-dia. Uhum. E aí, pô, é meio foda, assim. No começo, eu não me importava. Era meio cansativo, mas eu falei assim, pelo menos eu vou em casa e tal. Não sei o que, eu faço uma coisinha ou outra. Mas não fazia uma coisinha ou outra. Eu chegava, planejava, aliás, fazia o meu almoço e voltava na correria. Então, essa tomada de decisão de fazer as coisas um dia antes me ajudou bastante. Quando não tinha, eu não tinha micro-ondas pra esquentar almoço e não tinha nem os potinhos de vidro que hoje eu tenho que eu deixo as marmitas prontas. O que eu fazia no máximo era, eu deixava as coisas prontas também e em outras coisas maiores, né? Ou de um dia pro outro, no caso da janta pro almoço. Sim. Ou mesmo o almoço, às vezes eu já tinha acabado a comida no almoço, eu tinha que fazer de novo, aí eu fazia mais pra janta também. Só que, bicho, é muito mais prático. E, sinceramente, eu não sinto diferença no sabor da comida, assim, de fazer na hora e comer depois, esquentado, sabe? O que eu faço é, eu já fiz algumas vezes
Então eu fui testando e tal, tanto em questão de quantidade, quanto em questão de variedade também. Então eu já sei mais ou menos, e isso até facilita na hora da compra. Olha só. Toda uma ciência. A gente tá discutindo toda uma Exatamente. dinâmica, uma ciência. Ué, você tá falando com um programador. É verdade. Sobre fazer comida pra semana, então... Tem todas as etapas bem definidas. Exatamente, eu tenho um algoritmo na minha cabeça. Então, é verdade. Aí eu fui testando e tal, eu ia anotava, tipo, fiz tanto de arroz, da próxima vez eu vou fazer menos ou mais. Sim. E aí hoje eu sei exatamente quanto eu preciso de arroz, de feijão. No caso das minhas marmitas, uma decisão que eu tomei recentemente foi começar a fazer, tipo, as marmitas veganas. Uhum. Eu não virei vegano nem nada, mas a minha intenção era justamente diminuir a quantidade de carne que eu como. Sim. Então eu substituí por ervilha e grão de bico. Sim. Que, aliás, é muito bom. E, inclusive, as minhas marmitas hoje são muito mais gostosas do que antes. Porque tem mais coisa. Antes eu fazia, tipo, arroz, feijão e peito de frango. E, às vezes, alguma salada, assim. Você acha e melhor... era só isso. Pô, só comentando, essa dinâmica de veganismo, eu acho bem bacana. Eu não quero parar de comer carne, isso eu admito. Mas eu queria diminuir, mas é muito rolê... Sei lá, eu acho que é muito rolê. Eu nunca parei pra tentar fazer... A mesma coisa. Sei lá. Assim, depende, né? No meu caso, a única diferença, entre aspas, é que a minha marmita ficou mais variada. Então, por isso eu acho mais gostosa hoje. Porque hoje tem arroz, feijão, aí tem batata, aí tem cenoura, aí tem grão de bico, aí tem ervilha, não sei o que e tal. E aí, enfim, tem muito mais sabores ali dentro. Faremos um podcast sobre isso, mas enfim. Eu acho que todo mundo passa perrengue, né? Algum perrengue aconteceu. Eu fui testemunha de um perrengue que aconteceu aqui com você. Nossa, verdade. A gente tava tranquilo. Nossa, por favor, introduza esse caos que aconteceu aqui. Vou introduzir, cara. Oh, that's what she said. Então, aqui na minha casa, a porta do banheiro, pra entrar no banheiro mesmo, é uma porta de vidro de correr. E aí, bom, tava pra lançar o novo Vingadores, eu marquei com vocês, né? Grupo de amigos. Junto com a minha namorada também. Da gente vir aqui pra minha casa, que uma das vantagens de morar sozinho é que hoje eu não tenho TV. Eu escolhi ter um projetor. É isso aí. Pra ter uma tela enorme. E aí, até porque a TV é até mais caro, então, tipo... Tanto faz. Valeu a pena. E você não vê TV, né? Eu vejo filme, vejo jogo de futebol, principalmente esses dois. Sim. E aí, bom, eu tinha marcado com vocês pra vir aqui pra minha casa pra gente assistir alguns filmes que vocês não tinham assistido. Pra poder assistir o Vingadores. E exatamente. Aí ficar em dia, sei lá. Eis que... Aí, inclusive, foi um bom rolê tirando essa parte, né? A parte ruim. Tirando a parte ruim foi bom, cara. A parte ruim que está por vir. Mas a gente fez hambúrguer, fez umas paradas. Não, foi uma tirada. Aliás, tem que rolar, hein? Tem que rolar de novo. Outra. Por favor. E aí, bom, a gente marcou, eu comprei os ingredientes, vocês pagaram e tal, pra gente comer hambúrguer, assistir os filmes e tudo mais, bebidas, comidas e tudo mais. Realmente você é um programador, você tá contando todos os passos que a gente fez. Desculpa. E aí, bom, a gente tava lá na sala assistindo o filme, quando minha namorada teve que ir ao banheiro. E isso aí. Saindo do banheiro, ela falou, crush! E, tipo, um segundo eu depois... lembro disso, eu lembro. Um segundo depois, eu vi um pá! Não, a gente não consegue reproduzir aqui. Eu só tô falando assim, nessa altura, pra não estourar o áudio ali. Também, mas a questão é que não tem como reproduzir uma porta de vidro ligeiramente grossa. Inclusive é spoiler alert, né? Foi isso que aconteceu. Quando eu ouvi esse barulho, foi um barulho, sei lá... ensurdecedor. Um barulho de coisas quebrando, basicamente. Ok. Foi uma coisa muito grande. E aí, quando eu fui da sala pro corredor da minha casa aqui, eu já consegui ver um monte de caco de vidro no chão. E aí eu fui chegando perto do banheiro e foi aumentando a quantidade de caco de vidro. A minha namorada olhando pra cima e pra baixo e pra tudo. E acho que caiu um pouco nela, né? O vidro foi um vidro temperado, então ele... né, fez todo aquele barulho, algumas partes grandes bateram na parede, não sei o quê. Foi vidro pra todo lado, assim, velho. Na cozinha, nos quartos. Era muito vidro, velho. Era Puta muito que pariu, foi um rolê muito escroto. E a gente tava pra terminar o filme e depois sair, né, fazer alguma coisinha, de repente. Talvez. Aí o rolê foi todo tipo assim. O rolê assim, foi meu mudado. Deus, Bruna morreu? Bruna não morreu. Bruna se cortou? Acho que sim, enfim. Aí, quando eu fui ver, ela tinha cortado o pé e tal, e tava sangrando bastante, porque foi
bem em cima da veia, assim, sabe? Aquelas veias que aparecem, ainda mais pra gente que é branco. É, Parece veia pra caralho. exatamente. E foi bem em cima, assim. Aí eu lembro de... Eu fiquei tipo, crush, meu Deus. O que tá acontecendo? Ela foi, explicou que, enfim, tinha desencaixado ali o trilho, né? A porta do trilho acabou caindo. E aí nessa eu fui e peguei uma toalha pra poder tentar estancar o sangue. A gente decidiu ir pro hospital, que não adiantou nada. A gente pegou um Uber só pra ir lá no hospital e ela falou assim, não, acho que não precisa não. Não, porque realmente parou de sangrar, assim. E não foi um sangramento... Assim, ok, né? Não foi um corte tão profundo. Inclusive, a gente foi lá só pra ser chamado a atenção na recepção do hospital. Porque a gente tava falando alto. Aliás, vale comentar, estávamos alcoolizados. Um bocado. Acho que sim, né? E aconteceu isso. E depois eu tive que mandar fazer outra porta. Aliás, a dona aqui do apartamento, que é alugado, ela nem sabe disso. Eu refiz outra porta igual, só pra não ter que passar por essa burocracia chata. Se ela ouve esse podcast, ela está sabendo. Mas enfim, acho que é bem improvável. Eu tive um perrengue grande. Um perrengue que foi fudido. Fudido. Tava eu, jovem avance, no trabalho. Deu o horário de ir embora. Eu vim pra casa, André. Vim pedalando. Uma tarde bonita, tranquila. Amigo, eu cheguei em casa. Só que eu cheguei em casa, meu apartamento tava ilhado. Como Bicho, assim? Tinha umas ilhas assim, né? Porque ele estava tomado de água, cara. Não, mas dentro do apartamento? Exatamente. Ou no prédio? Não. Meu apartamento mesmo. Sim. Eu dei uma sorte do caralho, velho. O que aconteceu? Eu cheguei lá, né? Tinham pelo menos, sei lá, 3 dedos de água no apartamento. E, cara, por uma sorte divina, o apartamento, ele tem um leve desvio na porta, assim, eu não sei, sabe? A água não conseguia passar pro corredor do prédio, né? Do meu andar. E aí, por acaso tem, né? Por acaso não, isso é normal. Tem vários, como é que fala? Onde a água cai? Ralos. Vários ralos. Aí tem um ralo da área de serviço, né? Pequenininho, né? Conjugado com a cozinha, mas tem. Tem um ralinho no meu banheiro, tem um ralinho no banheiro do meu irmão. E, cara, esses ralos eles conseguiram levar água, né? E conseguiram drenar. Exatamente, foi assim. Mas quando eu cheguei, cara, foi um desespero, porque você não consegue entender, você não consegue processar. Você olha assim, você... Quer? Não! Aí você descobre. Aí eu fui descobrir, quando eu cheguei na de serviço, a mangueira que você conecta na máquina, ela estourou. E é uma mangueira ligada numa torneira. Sim. E a torneira tava aberta. Acho que geralmente ninguém fecha o registro, né? E aí o que aconteceu? Isso eu fui descobrir depois, mas eu já posso adiantar. A máquina, ela andava um pouquinho. E ela balança, ela é uma máquina velha, então... Tipo, máquinas já balançam, mas tem umas que elas saem andando, parece um robô. Exato, e aí foi forçando, e ela já era bem velha. Então, tipo assim, a gente chegou a essa conclusão, né, depois de um tempo. Porque realmente, se você fosse perceber depois que a gente consertou, que conseguiu resolver o problema, você vê que ela ia andando bastante, assim. Uhum. E aí, cara, enfim, foi isso. Cheguei, consegui desligar lá o registro, aquele barulho de água descendo pelos ralos e, cara, foi uma missão tão grande, velho. Puta que pariu. Liguei pro meu irmão e nem dei, né? Oi, né? Ó, deu merda, vem pra casa. A nossa casa tá ilhada, tá cheia d'água, não sei o quê. Preciso de sua ajuda. Aí ele já desligou, ele nem falou nada. Ele falou, caralho, desligou. E aí, tô lá eu com um rodinho. Um rodinho pros ralos lá e tal. Tá lá enxugando gelo. Bicho, puta que pariu. Um saco, falei, caralho. Tô cansado pra caralho. Mas não estragou nada, não. Por sorte, cara. Por quê? Porque o nosso sofá, o pezinho dele, né? Os pés do sofá são um pouco mais altos assim. Tinha as cadeiras são umas cadeiras velhas, né? Tranquila. Um sofazinho, né? Menor, uma poltroninha que minha madrinha deu pra gente também, que não era só os pés, assim, bem pequenininhos. E o que molhou realmente mesmo, foi uns sacos de roupa suja. Ah, sim. E, nossa, fedeu pra caralho, puta que pariu. Pra caralho. Enfim, foi um rolê muito louco. Enfim, no final das contas é isso. A gente corta a cena, tá eu e meu irmão lá até, as 10 horas da noite. A gente chegando, ficou umas 2, 3 horas pra fazer tudo, né? E secando o rodapé, porque é o rodapé de madeira, né? Que é do apartamento alugado e tal. Secando algumas partes de uns móveizinhos, assim. Até a base deles, assim, de alguns guarda-roupas incharam um pouquinho, mas nem tanto.
Por sorte, não sei o que O problema é aconteceu. guarda-roupa, porque mas, é tenso. mas nem tanto, assim. Eu diria que nem tanto. Foi um rolê do caralho, meu Deus do céu, velho. Pô, só de lembrar, eu tenho preguiça. Aí, tipo assim, a gente tava juntando uma grana e tal, mas a gente, foda-se, vamos pedir uma força aí pra minha mãe aí e tal. A gente falou, mãe, a gente vai te pagando e tal, não sei o que. Aí a gente acabou comprando uma máquina nova, foda-se, guardamos outra velha e deixamos quieto, entendeu? Pedimos uma força aí, porque não dava não, velho, pra acontecer isso de novo. Não podia sequer pensar isso acontecer. E, porra, acho que por eu ter só, né, esses 6 meses, eu acho que não deu, graças a Deus, né, não deu tempo de acontecer muita loucura. No máximo, tipo assim, deixar os fechamentos de varanda um pouco abertos, aí a água da chuva molhar um pouco assim, mas por sorte não tinha nada. Umas pequenas coisinhas assim. Esse negócio de chuva, cara, esses dias choveu pra caramba aqui em Vitória. E aí... Que molhou também, porque entra pelo fechamento de varanda. Então, mas aí, bicho, começou a dar infiltração no meu quarto ali, né? E aí começou a pingar, tipo, da luminária. Nossa, é verdade. Aconteceu isso com você, velho. Começou e, tipo, literalmente, parecia que a lâmpada tava escorrendo água, assim. Tava saindo água da lâmpada, e tá o ligado? pior é que, tipo, é engraçado é a Bruna contando, né? Porque eu acho que foi ela que Sim. sentiu, né? Que ela tava no quarto, assim. É porque eu acordei mais cedo que ela. Normalmente eu acordo mais cedo que ela, pelo menos fim de semana. E aí, nesse dia ela tava aqui, né? Ela dormiu aqui e eu já tava, tipo, já tinha acordado, comecei a fazer umas paradas e tal. E aí ela falou que ela começou a sentir um molhado, assim. E tipo, barulho. Um molhado e um barulho. E ela, mas será que a chuva tá tão forte, parece que tá aqui dentro, alguma coisa assim? Parece que tá aqui dentro. E tava. Por acaso. E, tipo, a luminária lá no quarto, ela é basicamente... Ela não é no meio da cama, assim, mas tá em cima da cama, né? Então, a gente teve que levantar o colchão, levantar a cama, botar um balde lá pra ver se não sujava muito o resto do apartamento. E, na verdade, até hoje eu não tenho uma resposta se consertaram ou não isso. Porque falaram que ia ficar de consertar, eu já cobrei já. Aí o cara falou, tipo, não, a gente não conseguiu identificar de onde tá vindo essa infiltração, então a gente vai esperar chover de novo. Isso que eu ia falar, no final das contas é isso, né? Vai esperar chover de novo pra poder ver de onde tá vindo. Quando der a merda, você grita. Quando der a merda, você grita. E morar sozinho tem dessas coisas também, principalmente quando você mora em apartamento, né? Nossa, velho. Você começa acho que a gente começa também a ter certos toques, né? Tipo, qualquer merda que acontece, você já... Toques não, né? Você adquire esse modus operandi. A merda aconteceu, você já não fica parado. Você já, já liga e pá, não sei o que, as coisas vão acontecendo, entendeu? O problema é que eu comecei a ficar muito estressado, aí ao mesmo tempo, assim, a vontade era de fingir que esse problema não existia, sabe? Mas tinha que resolver. Como às vezes a gente fazia, né? Quando a gente tem pais, né? Quando a gente é menor, né? Quando acontece uma merda, você só fala e as coisas magicamente se resolvem. Exatamente. Mas enfim, aí estamos aí esperando. E morar sozinho tem essas coisas, cara. Inclusive é legal a gente falar sobre a expectativa e realidade, né? Porque... E, caraca, eu ia falar exatamente isso. Porque você acha que você vai poder fazer certas coisas, só que você não vai fazer. Não por não poder, mas por você não querer mais, assim. Também, é verdade. Tipo, às vezes você é adolescente ou jovem adulto, tipo, 19 anos de idade, 18 anos de idade, você acha, não, vou morar sozinho, que aí, tipo, vai ter rock na minha casa todo dia e tal. E vou chamar os brother e tal, e a gente vai beber pra caralho, e não vai ter que dar satisfação a ninguém, não sei o que, não sei o que. Vai ser uma loucura, a gente vai viver, living the dream, tá ligado? Só que quando você mora sozinho... Por mais que de vez em quando vocês venham aqui, hoje mesmo vai vir gente aqui, vai vir Fernando daqui a pouco, vai vir... A gente assistir um joguinho da Champions e tal, não Exato. sei o quê. Por mais que isso aconteça de vez em quando aqui em casa... Você vai chamar um número limitado. E mesmo assim, tipo, vai ter dia que eu não vou ter paciência pra fazer isso também. Sabe? Tipo, quero ficar sozinho, por favor. Eu só quero ficar de boa, tipo, eu não quero dormir tarde, tá ligado? E, velho, eu não tenho paciência, acho que tipo assim, eu vou acabar fazendo isso e ainda não fiz, mas tipo, a nossa noite do hambúrguer, massa e tal, que a gente come as cervejas e tal e faz as paradas, todo mundo junto. Eu quero fazer isso, mas pra mim são coisas pontuais. Por quê? Porque eu nunca tive paciência pra limpar muita bagunça, tipo, sujar uma putaria de louça isso e que é o problema. Todo mundo chegando. Imagina se for um dia que estiver chovendo, aí o pessoal chega com um sapato, com um chinelo todo fudido. Aí bota lama traz lama pra sua casa. Tal, aí fica aquela parada. E, todo um rolê, né? Pós-rolê, aliás, né? Pra você limpar tudo. O pior é o pós sempre. Porque você vai ter que se virar, né?
E essa é uma parada que você pensa 2 vezes sempre. Nossa, Sempre. 2 não, 5. Porque isso é bem cansativo às vezes. Pô, às vezes, principalmente porque a gente pode fazer a maioria das nossas coisas no final de semana. Então, às vezes, você vai querer descansar no final de semana, talvez. Exatamente. E aí, não, vai ter... Às vezes você marcou um evento numa semana que foi muito cansativa por diversos motivos, talvez. E aí você olha assim e você pensa, o que eu fiz? Por quê? Por que esse povo tá aqui? Eu chamei. Então, eu nem tenho, assim, eu não tive tanto problema porque eu já tinha consciência desde o início de quem eu podia chamar e quem eu não podia, né? E quantidade Isso, também. na verdade, tá bem estabelecido, né, André? Exatamente. Então, tipo, eu já sei, assim. Eu já era chato antes, entendeu? Em questão de pessoas com quem eu saía já. Não só, tipo, trazer pra minha casa, entendeu? Eu acho que, no final das contas... Eu falo muito isso, André. Eu tenho... No final das contas? No final das contas, exatamente... Você tem um chavão. Eu tenho chavões. Sei lá como é que fala essa porra. Mas eu acredito que, no final das contas mesmo, as pessoas precisam sempre buscar uma independência. Sim. Sempre. Porque... isso faz você crescer de uma forma que você nem imagina. Eu acho que nós ambos, né, não amadurecemos o que a gente vai amadurecer morando sozinho. Eu acho que tá pra acontecer, tomara que não aconteça coisas ruins, mas tá pra acontecer coisas que vão nos ensinar muitas coisas. Eu acho que a gente vai ter que optar por certas coisas, talvez, em momentos da nossa vida, porque as coisas ruins acontecem. Coisas boas também acontecem, mas coisas ruins também podem acontecer. E vão fazer a gente tomar escolhas, talvez, que, né, possam impactar o nosso modo de viver sozinho e tal. Mas que é bem necessário. Que é bem necessário mesmo. E atualmente eu acho que eu não consigo mais largar essa parada de... largar numa boa, vamos dizer assim. E de morar pelo menos com alguém desconhecido ou morar sozinho com meu irmão, entendeu? Cara, eu acho que... é engraçado, às vezes eu paro pra pensar e eu tô morando sozinho há menos tempo que você. Eu me mudei em fevereiro. Acho que foi isso. Então tem, tipo, sei lá, 3, no máximo 4 meses que eu tô, no máximo, que eu tô morando sozinho. E, bom, a gente contou essas coisas aqui e são exemplos de situações que, pelo menos a mim, me fizeram crescer. Mesmo que um pouco. Me fizeram procurar soluções, me fizeram pensar de outra forma. Então, às vezes às vezes eu tô um pouco desanimado com outras coisas da vida, não necessariamente com isso. E aí eu fico tentando refazer os meus passos até aqui e relembrar as coisas que eu passei. Tipo, é legal no final do dia você deitar a cabeça no travesseiro e pensar, caramba, olha só as coisas que eu consegui fazer, olha onde eu tô, assim, tipo, olha o que eu tô conseguindo viver e tal, tipo, as coisas que eu tô conseguindo resolver, ou, sei lá, mesmo a questão do crescimento mesmo e da maturidade, tipo, olha só em que nível eu cheguei nisso, assim. Cada um tem o seu tempo, assim, né? Mas é legal você sempre botar o seu pé no chão e não querer, talvez, apressar as coisas, né? Você tá morando sozinho, as coisas não vão mudar, né? Tão rápido assim. E muita coisa pode acontecer. Eu acredito que daqui a uns anos eu esteja até morando sem o meu irmão, assim. É uma parada que eu acho que eu também preciso, sinceramente. A dinâmica entre eu e meu irmão de morar sozinho é muito boa, vou ser bem sincero, porque ele é o meu melhor amigo mesmo. E, tipo... Que bonitinho, cara. Que bonitinho, né, cara? E, cara, a gente é muito parceria, tá ligado? Tipo, a gente se ajuda muito e isso facilita bastante, velho, na minha opinião, cara. Mas eu tenho pra mim que eu tenho também que ter um momento em que eu tenho que me ver literalmente sem nenhum apoio. Ali na hora da dinâmica de vida, né? De morar sozinho. E é bem bacana mesmo. Eu acho que, no final das contas, é isso, né? É isso. Cara, só pra finalizar, então... Você falou que você foi levado a morar sozinho porque, né? Aliás, as circunstâncias. As circunstâncias, vamos falar assim. E aí, tipo, no meu caso, eu sempre tive consciência que eu precisava passar por isso pra poder crescer também. Então, por exemplo, quando você tá pagando as suas contas, bicho, não tem motivação maior pra você trabalhar. A necessidade faz você pular, né, velho? Exatamente, pra trabalhar, pra arranjar freelance, pra fazer, enfim...
Você dá pirueta se precisar pra poder pagar as contas. E como eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, e meus pais já tinham falado que eles tinham vontade de morar no interior, eu falei, bicho, é melhor eu escolher quando isso vai acontecer do que, tipo, amanhã eles dizerem que vão querer morar no interior e eu não vou querer, porque, enfim, tem uma vida aqui, né? Sim. Então eu prefiro eu escolher quando isso vai acontecer do que ser levado a isso, igual foi o seu caso. Acho entendeu? legal. Acho que foi uma decisão bacana. E, enfim, se as pessoas que estão nos ouvindo aí agora ou nos assistindo, Olha só. se elas estiverem pensando nisso, é importante fazer todo o estudo aí financeiro e tal, e principalmente essa questão da responsabilidade que é morar sozinho, porque Você comentou uma parada interessante. Desculpe te interromper, sem problema. porque eu só quero apontar isso pra você explicar de uma maneira melhor, da sua forma. O momento de decisão não foi nada fácil, porque você tem toda uma pesquisa, assim, não foi uma coisa assim, vamos, aí olhou um apartamento, não, foram meses e meses antes disso. Sim, no meu caso, particularmente, eu já tinha vontade de morar sozinho há tempos já, sei lá, tipo uns 2 anos pelo menos, depois que eu comecei a trabalhar remotamente, e aí comecei a ganhar em dólar e tal, e não que eu seja rico, mas Te ajudou a foi um ganho a mais. ter um ganho, isso. E eu sempre tive essa consciência de que eu não queria ser o cara de 35 anos de idade vivendo às custas dos pais. Sim. Sempre tive consciência que eu precisava disso pra crescer mais. Porque, tipo, quando você mora com seus pais, eu acho que tem um limite ali do que você... da onde você vai amadurecer e crescer. Tipo, quando tem alguém pagando suas contas ou resolvendo os piores problemas que você tem, aquela parte ali, aquele limite ali não vai ser ultrapassado. Então, quando você muda de ares e muda essa situação, eu acho que tem mais espaço para crescer e sempre foi essa a minha questão, tipo, conseguir aprender coisas que eu não aprenderia ou desenvolver coisas que eu não desenvolveria morando com os meus pais. E aí, né, já era muito tempo pensando nisso e tal, e analisando, e eu, tipo, cara, sei lá, uma vez por semana eu ficava fazendo cálculo, assim, de tipo, tá, o aluguel vai ser tanto, aí eu vou gastar tanto com, sei lá, energia. Que nunca bate, no final do contas. Não, mas eu acho que não eu é conseguia... perfeito, digo assim. não é perfeito, mas eu acho que eu consegui, na maior parte das vezes, assim, eu consegui... Mensurar, né? Justamente por eu ser, em algumas coisas, um tanto quanto metódico. Sim. Então, por conta disso, eu conseguia... E justamente por fazer muita pesquisa. Tipo, eu comecei a entrar no YouTube, pesquisando gente que foi morar sozinho. Sim. Na internet eu via, tipo, quanto é que é a compra de tais lugares, assim, supermercado e tal. Tem supermercado que tem como você comprar online, então tem lá o preço das coisas e eu ficava calculando a partir disso, pensando, tipo, fazendo... Eu acho que vale a pena, velho. Você calculando expectativas. Não tem coisa melhor do que você se planejar, você ter noção das coisas nesse momento. Porque isso bota a sua realidade no chão, assim, sabe? Você consegue ver as coisas mais palpáveis de perto de você. E aquela coisa, tipo assim, você tem que pensar, e se der merda? Você não... Sempre o meu maior medo foi isso, e se der merda? Exatamente. Você também tem que ter aquela gordurinha, aquele fator de segurança pra te dar uma força e tal. Tem que ter um fundo de emergência e tal. Exatamente. É uma parada também que a gente não precisa entrar fundo, mas você não pode gastar tudo que você tem, velho. Porque, não mesmo. Igual aconteceu aí, você teve que gastar com o seu vidro da porta. Talvez, de repente, de alguma forma você vai ter que gastar com essa parada da chuva aí. Espero que não. Espero que não. Acho que no final das contas não. Mas pode quebrar alguma coisa. Eu quebrei o seu copo. É verdade, Eu quebrei o seu copo esses dias. Este homem, ele vem na minha casa pra gravar podcast e ele quebra copos. Acontece. Mas é isso, cara. Porque no final das contas, é só você, cara. É só você. E, bom, tem que estar preparado. Então, eu ficava me imaginando nessa coisa, assim. Tipo, como é que eu vou fazer pra limpar a casa? Vou tentar limpar no final de semana. Sim. Aí, não, mas e a comida? Aí, igual eu falei, eu sempre me imaginei fazendo marmita, que aí é um trabalho só e eu só lavo louça uma vez só também, praticamente, né? Uhum. E por aí vai. Então tem que ir se imaginando na situação e planejando da melhor forma possível, inclusive essa parte de fundo de emergência. Igual você falou, eu tive que pagar pela porta de vidro e eu lembro que eu fiquei estressadaço, eu acho que eu até te falei na época que eu tava estressadaço por causa disso. A gente tava falando sobre podcast e você comentou, foi isso mesmo? Tipo, é o quê, velho? Caralho, é muito caro. É caro e as contas começam a chegar e você tá
igual eu tive problema já com o banco pra receber meu salário, assim. Coisa que nunca tinha acontecido, mas No é lei de momento. Murphy. É lei de Murphy. Tipo, o que tiver que acontecer errado, vai acontecer errado, assim. Exatamente. E aí eu comecei a ficar, tipo, passar mal, assim, vontade de vomitar e tal, por causa de ficar estressado. O pensamento vai a mil, velho. É. Então, assim, acho que a parte psicológica talvez seja mais difícil, assim. Eu acho que você tem que botar muito em mente que vai dar merda, e quando tiver que dar merda, e que você precisa botar sua cabeça no lugar, entender que isso acontece e que você tem que resolver. Precisa saber lidar com as coisas, porque elas vão acontecer de um jeito ou de outro. Então, saber lidar vai ser a diferença. Exato. Acabou? Acho que acabou, cara. Acabou. Ah, tô cansado.